Eu entendo o YouTube como um lugar onde se fazem diversos pequenos grupos, e esses diversos pequenos grupos interagem entre si, formando amizades e, às vezes, inimizades. Matheus Jankowski era uma pessoa que pertencia ao mesmo grupo que eu pertenço, mas assim, nós não éramos muito próximos, porém, tínhamos bastantes amigos em comum. Um dos seus últimos contatos comigo, ele lamentava o fato de ter adquirido um câncer de pâncreas. Para quem não sabe, o câncer de pâncreas é uma doença das mais violentas possíveis, um dos piores tipos de câncer. Porém, tem um detalhe. Curiosamente, esse câncer de pâncreas foi descoberto pelos médicos pouco tempo depois em que uma namorada virtual, que eu não vou revelar o nome porque não tem muito a ver com a história, e um amigo blogueiro, um amigo de todos nós aqui, estavam de malas prontas a convite do Matheus para ir morar lá no Canadá. Eu passei uns 6 meses sem publicar vídeos e sem entrar em contato com os blogueiros. E quando eu voltei, entre tantas coisas, eu perguntei ao blogueiro Bruno, que é lá do Groselha, e disse, ó, entre tantas coisas, né, como é que tá o Matheus? O Matheus ainda está vivo? E o Bruno me respondeu de uma forma muito surpreendente. Ele disse, você está falando do Teobaldo? Eu estou perguntando do Matheus Jankowski. Ele disse, do Teobaldo. Teobaldo? Que Teobaldo? Eu nunca tinha conhecido nenhum Teobaldo. Teobaldo foi um nome inventado, um apelido criado pelos blogueiros para se referir a Matheus Jankowski. Na verdade, tinha descoberto que tudo que ele tinha falado era mentira. E Teobaldo era um apelido para se referir a uma criatura que ninguém sabia quem era efetivamente. Hoje, as pessoas mais próximas já sabem quem é o Teobaldo, quem é o Matheus Jankowski. E você que está acompanhando esse vídeo também vai saber, pelo menos, a parte que interessa. Vamos começar? Se você também frequenta o mesmo grupo que eu frequento, você vai lembrar que há algum tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, surgiram diversos canais no YouTube, como o Pirula, o Yuri Greco, o Clarion, Bora Falar, a própria Tropa Lanterna Verde, boa parte daqueles blogueiros surgiram mais ou menos nesse período. E além deles, tinham outros blogueiros que também surgiram, que era o Côndolo P de Vila Nova, o Logos Apologética, Caçando o Verbo, entre diversas pessoas e correntes de pensamento completamente diferentes. É oportuno lembrar que, até engraçado, né, que naquela época existia uma certa rivalidade aqui no YouTube e existiam os hangouts, debates na Rádio Vlog entre ateus e cristãos, uns derrubando os canais dos outros, e a coisa era realmente uma grande bagunça. Nisso, o Deanderson Luiz resolveu se apresentar para todo mundo no YouTube com o seu nome supostamente verdadeiro, Matheus Jankowski. Matheus Jankowski dizia que era formado em História, em alguns momentos dizia que era PhD em História e que ele morava no Canadá. E aí, galera do YouTube, bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Matheus, que vocês na bagaça. Oh yes. Eu moro no Canadá, é verdade. Sou estudado, sim senhor. E isso é só aqui no Brasil, na verdade, né, cara? E isso é só aqui no Brasil, na verdade, né, cara? E isso é só aqui no Brasil, na verdade, né, cara? Nisso, o Deanderson Luiz, que teve seu canal derrubado várias vezes, resolveu se apresentar no YouTube como Matheus Jankowski, dizendo que era formado em História, algumas vezes dizendo que era PhD em História e que morava no Canadá. Até aí tudo bem. Era um devaneio pessoal, qualquer coisa que não prejudicava ninguém. Matheus se tornou uma notoriedade entre os ateus, especialmente por seu ar debochado, bem-humorado, que tratava de algumas questões bem polêmicas. Porém, como era natural, muita gente chegou com o Matheus e disse, Matheus, que tal tu fazeres vídeos mais construtivos e tal, mas
O que agradava mesmo o Matheus era aquele estilo de coisa que ele fazia. Paciência. Que tal lembrar um pouquinho de como o Matheus fazia o seu trabalho? Se você acha que eu te engano, é porque é mais imbecil do que eu. Que acha que falo bonito, mas na verdade só se fudeu. Porque na verdade eu cago de medo dos ateus. Oh yes! Faz de médica Eu chupo pinto. Pinto, pinto, pinto. Faz de médica É pinto. Eu gosto de pinto. Matheus namorou virtualmente uma vlogueira. De alguma forma ele havia convencido a moça de que iria levá-la para o Canadá. E mais do que isso, ele convenceu também um vlogueiro amigo nosso de que conseguiria emprego numa empresa que ele tinha, que ele era o proprietário lá no Canadá. E ambos viajariam para lá, estavam praticamente de malas prontas, pensando que iriam estar ao lado do Matheus, em Calgary, no Canadá. Porém, quando eles estavam se organizando para viajar ao Canadá, o Matheus jogou uma notícia bombástica que veio e realmente atordoou todo mundo. Matheus Jankowski estava com câncer de pâncreas. Mas passado algum tempo, o processo de recuperação de Matheus começava a surpreender todo mundo. Coisa divina? Um milagre? Não. Matheus Jankowski era uma personagem inventada e conseguiu enganar, ludibriar todo mundo. Seu nome verdadeiro é Anderson Luiz. Seu nome profissional é André Leão. Ele é locutor profissional, casado e trabalha para algumas produtoras de vídeo em São José dos Campos. Resumindo, Anderson Luiz, que já foi The Anderson Luiz, cujo nome artístico é André, que se travestia no YouTube como Matheus Jankowski, ao contrário de seus vídeos que cobrava a postura dos outros, que levantava o dedo em riste e exigia a postura dos outros, tratou a todos nós como idiotas. Sim, eu me sinto um idiota. Sim, eu me sinto um idiota, um bobo, fui ludibriado, igual a todos vocês que acompanharam o canal Matheus Jankowski. Uma pessoa do Conexão Ateísmo, canal do qual o Matheus fez parte, havia me procurado e me denunciado, dito, olha, esse cara pode estar mentindo com relação a tudo isso. Ele não me apresentou provas, então eu naturalmente dei ao Matheus o benefício da dúvida. Porém, o médico, vlogueiro, Dr. Júlio César Cordeiro, achava toda aquela história um pouco estranha, porque o índice de sobrevivência era baixíssimo. Ele já havia advertido a namorada virtual do Matheus que as chances de vida dele eram muito pequenas e que, notadamente, ele dizia nos bastidores pra gente que o Matheus, se estivesse efetivamente com câncer de pâncreas, teria muito pouco tempo de vida. O que se estranhava é que a história não batia com os fatos. E isso, logicamente, despertou o ceticismo do Dr. Júlio. Daí começou-se a investigar o Matheus. Muitas pessoas queriam descobrir a verdade, descobrir o que efetivamente tinha acontecido. E o mais curioso é que nós seguimos uma pista errada. Porém, o vlogueiro Yuri Greco apresentou alguns elementos muito importantes que levou o pessoal a descobrir efetivamente tudo, absolutamente tudo. Não há dúvida nenhuma sobre a verdadeira identidade de Matheus Jankowski. Na descrição do vídeo você contará com diversas informações que permitirão você a chegar e tirar as suas próprias conclusões. Dois outros aspectos curiosos. O Conde Lupê foi uma das personagens mais perseguidas pelo Matheus Jankowski. E o Conde, para quem não sabe, é primo do João Vitor, que também é blogueiro. E o João Vitor revelou que o Conde Lupê, ao ser comunicado da tramóia, do trambique dado pelo Matheus Jankowski, na realidade foi perguntado se estaria interessado em fazer algum vídeo, alguma coisa, alguma resposta a Matheus. E o Conde disse que não
não iria fazer nada, pelo menos em princípio, porque ele achava que o Matheus era doente, precisava de tratamento. E aí teve uma outra questão, uma questão ética. Alguns blogueiros começaram a perguntar, olha, será que é interessante a gente divulgar essa história e prejudicar a causa ateísta? Primeiro, eu acho estranho usar esse nome, causa ateísta. Em segundo lugar, eu acho que se os católicos erraram ao esconder casos de pedofilia, e somente agora as coisas vêm à tona por conta exatamente de um pouquinho mais de transparência por parte da igreja, nós não poderíamos fazer o mesmo. Ou seja, deixar essa história embaixo do tapete. Ah, não, porque o Matheus é uma pessoa muito importante e é muito visualizada, isso pode prejudicar a nossa ideia. Eu acho que quando alguma coisa acontece de errada, e foi esse o pensamento dominante do pessoal, é que a coisa efetivamente tem que ser mostrada, se for preciso, cortar a própria carne e extirpar o câncer verdadeiro, que se chama Matheus Jankowski. Peço também nessa oportunidade que tentem, se possível, preservar parentes, empresas onde o rapaz trabalha, porque não é o objetivo desse vídeo prejudicar as pessoas com quem o Matheus se relaciona, e sim destruir a imagem do Matheus Jankowski aqui no YouTube, para que ele não volte a enganar mais ninguém. Pois a ideia é exatamente alertar as pessoas para que sejam vigilantes aqui no YouTube, da mesma forma que vocês são vigilantes no seu mundo real. Ou seja, não pegue carona com desconhecidos. E aqui nós pegamos diversas caronas e vamos muito distantes. Aqui no YouTube, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lembrar um caso muito curioso, que é uma situação diferente, mas que eu me senti um pouco lesado também. Tem aquela situação, lembram daquele rapaz que tinha o rosto deformado, que todos nós fomos instados a contribuir para que ele fizesse a cirurgia de face? Alguns outros blogueiros assumiram compromissos de dizer que iriam acompanhar todo o processo, iriam prestar temporariamente contas de tudo que estaria acontecendo. No final das contas, não se fez cirurgia, não se prestou contas, não se disse o que se fez do dinheiro, e nós ficamos. E o pior de tudo, ninguém sabe, uma comissão de blogueiros praticamente obrigou o cara a tirar o número da conta, que o pacto que foi fechado com o Felipe Neto era que assim que conseguisse arrecadar a quantia necessária, se parariam os pedidos de doação. Mas mesmo assim, continuou se pedindo doação para a conta corrente do indivíduo. E um grupo de blogueiros cobrou dele, ele teve que retirar o pedido de doações. Gente, isso aqui já foi dito a exaustão por diversos blogueiros, não é a tua religião, a cor da pele, tua profissão, que vão te fazer uma pessoa melhor ou pior. Não é por conta de o Matheus ser uma grande fraude que vai tornar os cristãos melhores ou piores. E nem é o contrário se acontecesse de alguma situação do lado inverso, que tornaria uns ateus mártires. Até o universo, em algum momento, terá todos os vestígios de suas luzes apagadas. Será um grande nada. Disse coloquialmente que isso seria o fim do universo. Como diria o Renato Russo, o para sempre sempre acaba. E a farsa do Matheus Jankowski acaba por aqui. Nessa ótica é preciso entender que nós precisamos viver a nossa vida com ética e com mais responsabilidade, especialmente para com terceiros. É preciso ser vigilante e atuante para que possamos diminuir os nossos riscos nesse universo tão complexo que também é a internet. Porque nosso mundinho virtual poderá acabar também e levar a gente junto. Ok, gente? No mais, valeu! Para mostrar para essa cambada que eles são tão estúpidos, tão retardados que não se tocam. Estão sempre se sentindo ataque, sentido 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 ataque. Fala galera, aqui é Matheus, beleza? E este é mais um daqueles vídeos que com o tempo eu vou ter que me ver meio obrigado a fazer, meio que a contragosto, né? Por causa da quantidade imensa de retardados e chupadores de saco dos pseudo-intelectuais do YouTube. Mas deixa eu explicar logo de cara que excepcionalmente hoje eu coloquei essa cueca, sim, essa cueca na cabeça de marca, obrigado. Por isso é o máximo que esses imbecis vão ver. Esses caras que entram aqui
né? Ah, mostra a cara, você é covarde, não sei o quê. Eu não mostro porra nenhuma. A única imagem que você vai ter é uma cueca com óculos enfiada no seu cu. Pronto.